Setembro Lilás chegou, o mês mundial de conscientização sobre Alzheimer. A demência não é parte natural do envelhecimento. É hora de perguntar e entender. Cuidar é mais que tratar, é criar vínculos e manter memórias vivas. No Brasil, estamos unidos pela causa. Vista Lilás. Participe. Quando você pergunta, abre caminhos para a escuta, o cuidado e a dignidade. Setembro Lilás 2025. Junte-se a nós. Envie sua pergunta. Acesse setembrolilás.org.br. Estou muito feliz de estar aqui moderando esta live especial que lança, gente, oficialmente a nossa campanha da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, Setembro Lilás, que tem como tema 2025, como vocês acabaram de assistir no vídeo, Pergunte sobre Alzheimer, demência sem tabu. Eu sou Lina Menezes, eu sou da TV Faz Muito Bem e do Tudo Sobre Alzheimer, e eu tenho o prazer, a felicidade de moderar esse nosso encontro muito especial hoje com 4 convidadas especialíssimas que eu vou apresentar para vocês agora. A começar por Elaine Matheus, pesquisadora em Ciências Humanas e Sociais, doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, fundadora do Instituto Não Me Esqueças, e presidente, gente, pelo 2º mandato consecutivo da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Lina. Que alegria estar aqui para a gente poder falar, né, da campanha e de um tema tão importante como a doença de Alzheimer e outras formas de demência. Obrigada. Beleza. Agora eu vou apresentar para vocês a Selene Pinheiro. Ela é vice-presidente da FEBRAS, geriatra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, titulada pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Bem-vinda, Selene. Obrigada, Lina. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Para a gente é uma grande alegria estar participando dessa live. É o mês mais importante para a gente que está aí no ativismo com relação à doença de Alzheimer e outras demências. Então, a hora é agora, a chance é agora, não se acanhem, perguntem tudo aquilo que vocês gostariam de saber. A gente está aqui para responder para vocês, né, Elaine? Né, Lina? Olha, e Selene, eu vou te dizer, hein? Realmente, muita gente já mandou perguntas para a gente. Olha aqui, olha isso aqui. São muitas as dúvidas que nós vamos responder hoje aqui na nossa live. A próxima convidada dessa nossa live especial é a Lindsay Nakagog, também geriatra, gente. Ela é professora de medicina na PUC Campus Londrina, do Paraná, diretora científica da SBGG Paraná, membro do Comitê Científico da Alzheimer Ibero-Americana e também diretora científica da FEBRAS. Seja bem-vinda, Lindsay. Muito obrigada, Lina. Boa noite, Elaine, Selene. Estou muito feliz por estar participando aí dessa largada para o nosso Setembro Lilás, uma campanha tão importante para a conscientização da doença de Alzheimer. Ai, que legal. Gente, não menos importante, agora eu vou apresentar para vocês uma convidada muito especial, nossa protagonista também aqui da nossa live, a Júlia de Oliveira. Ela é uma filha cuidadora, como muitos de vocês que estão aqui na nossa live de hoje. Ela cuida da mãe, que está diagnosticada com Alzheimer há 16 anos. Ela fez curso de cuidador profissional, se especializou em gerontologia, estuda e aplica cuidados paliativos e práticas integrativas na jornada do cuidado que ela desenvolve. Aliás, a minha primeira pergunta, Júlia, é para você. Você disse que essa experiência tão rica, né, tão desafiadora ao mesmo tempo, de cuidar da sua mãe,
modificou o seu jeito de ver a vida, de estar na vida, e que acabou desenvolvendo aí um forte propósito de também ajudar as outras pessoas. É isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Olá, pessoal, boa noite. Fico muito feliz de estar aqui, de certa forma, representando os cuidadores familiares do Brasil que estão nessa função, assim como eu, né? E vai ser um prazer falar um pouquinho sobre mim, sobre essa trajetória. E realmente, assim, já tem 16 anos que eu estou cuidando da mamãe, e eu sou estilista e consultora de imagem, né, de formação, trabalhei com isso há muitos anos, mas chegou um momento que eu não via mais sentido em trabalhar nessas áreas, porque para cuidar melhor da minha mãe e não enlouquecer, né, eu comecei a estudar sobre o assunto e me apaixonei por esse universo. E, então, assim, atualmente eu não atuo mais nas áreas que eu atuava e já estou aqui mesmo me embrenhando nessa seara para conseguir contribuir de alguma forma, né, de uma forma positiva, principalmente, e leve, afetuosa, que é o meu objetivo aqui no cuidado, né? E, enfim, então eu estou nessa meta de vida. Né? É quase uma coisa assim espiritual, né? Um sentido da minha vida mesmo que surgiu para mim assim após essa experiência. Olha, Júlia, tem muitas perguntas, viu? Aqui durante a live foram encaminhadas para você, viu? Porque Que muita ótimo. gente está se identificando contigo, né? Que é essa pessoa que cuida, que desempenha esse papel tão vitalmente importante. Bom, mas antes um pouquinho, Júlia, eu quero Elaine Matheus, por gentileza, conta para a gente um pouco mais sobre a campanha desse ano de Setembro Lilás, né? Como é que as pessoas podem participar e se engajar com a gente nessa campanha? Vamos lá, Lina. Bom, é sempre importante dizer que as campanhas elas têm um papel muito importante nas sociedades. Não é para menos que a Organização Mundial da Saúde coloca como uma das 7 prioridades nas estratégias nacionais campanhas como essa que a gente realiza ao longo do mês de setembro, com foco, né, sobre a conscientização, a sensibilização, e esse ano não é diferente. Nós trazemos para o Brasil a campanha que é realizada mundialmente, coordenada pela Associação Internacional de Alzheimer. O tema, como você já disse no início, é Pergunte sobre Alzheimer, pergunte sobre demência. O objetivo é sempre romper com os mitos, desafiar, né, os medos, os estigmas. E nosso propósito esse ano é também lançar luz sobre as terapias não farmacológicas. Então, trazer também para discussão, para a agenda pública, e como uma expectativa também, né, promissora para as famílias, as intervenções terapêuticas que estão para além da medicação. A medicação é importante, nós temos tido avanços importantes nos últimos anos. Sou muito otimista em relação a tratamentos modificadores do curso da doença, mas a gente sabe, hoje a literatura indica a importância dos tratamentos que vão junto com os medicamentos, né? Então, são terapias de estimulação cognitiva, são terapias motivadas e mediadas pela música, são terapias de reminiscência, de aceitação. Então, tem muitas estratégias que buscam dar qualidade de vida, não só para quem tem o diagnóstico, mas também para o familiar. Então, esse é o nosso grande foco esse ano, é falar sobre todas essas coisas. E eu já vou deixar um convite aqui para todo mundo que está acompanhando a nossa live, que está conosco, para acessar o nosso site. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dele para vocês, né? Mas eu deixo o convite para que acessem ali. O site é setembrolilás.org.br. Tem muita informação, né? Não só sobre a campanha, mas sobre dados recentes e atualizados sobre a demência no Brasil. A gente está
trazendo esse ano um recorte muito importante para falar de grupos, né, que são minorizados, né, como mulheres, a população negra, Alzheimer na população indígena, LGBTQIAPN+, e assim muitas outras informações também sobre os custos da demência no Brasil. E vou deixar uma dica, né? Entra lá no nosso site, rola a tela até o final, e aproveita, né, e baixa o material que tem lá, usa livremente, né, ajuda a disseminar a informação, compartilha, porque a informação é transformadora, né, de todas as possibilidades e daquilo que a gente precisa construir como sociedade em resposta a essa questão tão importante que a gente vive atualmente no mundo, né, e não é diferente no Brasil. Nossa, que bacana. Eu vou repetir, gente, olha lá, ó, o site, setembrolilás.org.br. Que bacana, Elaine, porque as pessoas, é uma forma de todo mundo ajudar, inclusive, a combater o estigma, né, a esse tema da nossa campanha desse ano. Pergunte sobre Alzheimer, demência sem tabu. É uma forma da gente compartilhar os materiais em todas as nossas redes, no WhatsApp da família, enfim, né? Selene, ainda bem que você voltou, porque a próxima pergunta, meu amor, é para você, porque eu recebi aqui, ó, muitas questões sobre como tratar a doença de Alzheimer. Até porque tantas notícias acabam acontecendo na internet que é bacana a gente, você principalmente, que acabou de voltar aí dos congressos internacionais, dar uma atualizada para a gente. Como é que a gente trata e se há novidades nesse tratamento do Alzheimer hoje? Bom, primeiro, parabenizar a Elaine, porque ela foi precisa, assim, né, na fala dela. É muito importante, eu acho que a principal ferramenta que a gente tem para lidar com qualquer condição que a gente vem enfrentar na vida, seja uma condição de saúde, um problema financeiro, qualquer problema que a gente venha ter, a grande ferramenta chama informação. Então, parabéns à Febras por esse site magnífico, cheio de informação importante, e usem e abusem. É isso, espalhem para os 4 ventos todas as informações que estão lá. Como a Elaine também já disse, a gente tem, quando a gente vai falar de doença de Alzheimer, de demência, quando a gente vai falar dessas condições, primeiro vem um negativismo de quem diz assim, mas não tem cura, né? Então não tem nada a fazer? Não, temos muito a fazer. Então, como toda e qualquer condição de saúde, a gente tem que aliar tratamento farmacológico e não farmacológico, tá? Isso é fundamental. Se você tem, por exemplo, diabetes, você vai tomar só remédio? Não, você vai fazer atividade física, você vai se alimentar bem, você vai cuidar dos seus pés, vai ver seu fundo de olho. Com demência não podia ser diferente. E o tratamento não farmacológico, ele tem uma extrema importância. Agora, todo mundo fica querendo saber novidades em termos de remédios, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é do arroz com feijão bem feito. Os remédios que já existem no mercado, que estão disponíveis no SUS, eles são ótimos. Eles, quando você entra com eles na fase, assim, logo no início da doença, você entra com a classe, né, uma classe que chama inibidores da colinesterase, quando você começa já a tratar, e depois, quando avança, entra com a memantina. Então, esse tratamento farmacológico, ele já é muito positivo, desde que iniciado no momento certo. Mas e aí? Não é a cura, mas a pessoa evolui de uma forma muito mais branda, com menos intercorrências, com menos sustos, né? Aí temos os tratamentos coadjuvantes, que tratam as alterações de comportamento, que também nós temos possibilidades não farmacológicas e farmacológicas. Mas e as novidades, as mais quentes? Então, chegou no Brasil uma primeira terapia que é voltada para patologia, para a doença em si,
que é a deposição das placas de beta-amiloide. E essa medicação, falando de uma forma assim bem fácil aí para compreender, ela é voltada para tirar essas placas, né? Essas medicações, elas são medicações que têm um público bem específico, né? Tem que estar muito no comecinho. A gente tem que ter certeza absoluta que é Alzheimer. Então, a gente tem que ter exames assim, de comprovação muito específicos, precisos. E aí, tendo o diagnóstico, confirmando que é uma doença de Alzheimer muito no comecinho, que é o comprometimento cognitivo leve, a gente pode entrar com essas medicações. E aí, que são medicações, essa que nós temos atualmente no Brasil, aprovada, é uma medicação de uso endovenoso, mensal, que tem que fazer um acompanhamento de pertinho com ressonância magnética. E é uma medicação que tem lá seus efeitos colaterais, né? Mas que desde que muito bem acompanhado, esse medicamento ele pode sim trazer benefícios. O que a gente viu sobre esses medicamentos lá no Congresso Mundial de Alzheimer que teve agora em julho, né? É que os estudos eles tinham uma perspectiva, né? Eram estudos feitos em 18 meses, tinham um efeito discreto e tinha essa preocupação com os efeitos colaterais de inchaço e de hemorragia. E os estudos de segmento em vida real, estudos do Japão, estudos da China, que seguiram as pessoas aí até 3 anos, que eles viram é que com o passar do tempo, o efeito vai aumentando. Os efeitos colaterais tão temidos, eles na vida real foram menos intensos do que nos estudos. E aí tem várias explicações para isso. E outra coisa que foi muito interessante, as pessoas que usaram os medicamentos tiveram um alto nível de satisfação. Então, é uma coisa que eu vejo o momento que nós estamos vivendo, um momento extremamente rico, muita coisa acontecendo. A gente ainda está longe, a gente ainda não tem, né? A gente ainda está longe de ter uma cura. Mas os tratamentos que estão surgindo, eles estão trazendo promessas. E aí há vários outros medicamentos, alguns com os nomes impronunciáveis, muitos relacionados à placa beta-amiloide, alguns que foram desenvolvidos como medicamentos para colesterol, outros que foram que falharam miseravelmente nos estudos anteriores e que, por causa de uma tecnologia de entrega no cérebro, tiveram um efeito muito bom, com efeito colateral muito baixo. Então, nós estamos vivendo um momento muito rico e que as pessoas podem, sim, renovar suas esperanças, porque nós estamos caminhando realmente para uma forma de tratamento que vai ser mais eficaz e que vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas por trazer uma maior preservação do seu cérebro, das suas funções cerebrais. Perfeito. Silene, eu vou aproveitar, antes de passar a pergunta para a Lindsay, eu já vou aproveitar aqui, porque a Simone Neme, ela tinha perguntado para a gente, essas medicações novas, principalmente essa que você mencionou, ela está disponível pelo SUS? Eu vou emendar com uma segunda questão que é muito frequente, que enviaram para a gente. Se a pessoa se trata pelo plano de saúde, ela pode buscar essas medicações pelo SUS? Então, vamos lá. Vou começar pela segunda, tá? Então, o SUS tem o princípio da universalidade. Mesmo que a pessoa trate pelo convênio ou particular, se ela se enquadrar dentro dos critérios estabelecidos por uma regra chamada PCDT, se ela se enquadra ali dentro, ela tem o direito, sim, de pegar esses medicamentos já existentes pelo SUS. Mas é muito importante que a gente entenda que não é
que não é oba-oba, realmente tem que se enquadrar dentro desses critérios. Agora, com relação a esse novo medicamento, ele não está disponível ainda pelo SUS. Esse medicamento novo chama Donanemab, né? É uma medicação que acabou de ser, então, aprovada pela Anvisa. Ela é uma medicação que ela precisa de todo esse critério para, então, desde o diagnóstico muito preciso, muito no comecinho, de todo esse acompanhamento, né? Ela é uma medicação que tem um valor agregado alto? Sim. Mas eu acho que o grande problema, a grande questão é realmente em quem empregar. E até que essa medicação, em quem empregar, com exatidão e como acompanhar. Agora, o que eu acho, o que eu tenho para dizer para vocês é que os processos para que esses medicamentos sejam instituídos pelo SUS, ele é um processo longo, então, de todo um estudo. Então, essas novas, toda e qualquer nova tecnologia, ela é submetida à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Tecnologia. E essa comissão estuda, essa comissão depois, ela convoca a população para participar de para colocar ali sua opinião, se você acha o medicamento relevante ou não, né? Ele abre uma consulta pública, e só então, depois de todo esse processo, é que se pensa na incorporação do medicamento, se pensa o quanto isso vai custar para os cofres públicos e como que isso é tudo considerado durante esse processo, se vai ser relevante, e então é um processo longo. Aí depois tem pregão, então é um processo bem longo e essa medicação é extremamente recente. E muito bacana você ter alertado, porque essa foi também uma dúvida muito comum, Selene, que esta medicação nova, que acaba de ser aprovada, não é para todo mundo, não é para quem já tem a doença instalada, quem está em fases moderadas, avançadas. Então, super bacana você ter esclarecido. E aí eu vou puxar a Lindsay. Por quê? Dúvidas aqui de muita gente sobre o diagnóstico, né? Então, tem novidades para diagnosticar? Como é que é possível no Brasil a gente fazer esse diagnóstico tão preciso e tão no comecinho, como a Selene mencionou, já que a gente ainda tem no Brasil um diagnóstico tardio, né, Lindsay? É verdade, Lina. Né? Então, por isso da importância, né, da informação. Por quê, gente? O diagnóstico da doença de Alzheimer passa primeiro pela história clínica do paciente, né? Então, a pessoa ela precisa ter uma história compatível com a doença de Alzheimer. Então, uma perda progressiva, né? Uma alteração progressiva na cognição, seja a perda de memória ou dificuldade de fazer alguma atividade que conseguia fazer muito bem, né? Esquecimento de nomes, e isso tudo interferindo no dia a dia dela. Então, não é algo que aparece de um dia para o outro. Geralmente, a pessoa conta que há alguns meses tem acontecido isso, né? A partir desse relato, o médico faz exames para fazer o diagnóstico diferencial, porque não é só doença de Alzheimer que causa essas alterações cognitivas, né? E aí passa por exame de imagem do cérebro, passa por exames de sangue, né? E até mesmo a gente pode passar, né, avaliação neuropsicológica que é feita com um psicólogo. Chegou aí, a gente pode ter, sim, ao final, o diagnóstico do doença de Alzheimer provável, que é a forma que a gente tem feito o diagnóstico desde então, preconizado pela Alzheimer's Association, pela ANIA, pelos protocolos brasileiros. Mas, né, de alguns anos para cá, tem surgido exames que conseguem dosar a beta-amiloide, primeiramente no líquor, depois na tomografia e, atualmente, desde 2022 para cá, exame no plasma também. Não só dosar a beta-amiloide, como também uma proteína tal, que a gente chama 181 ou 217, que também se corresponde com
essa deposição de proteína beta-amiloide, que é o que ocorre no cérebro do paciente que tem Alzheimer. Então, o que acontece? Esses exames, né, de diagnóstico mais preciso, né, são bastante recentes, certo? E disponíveis em poucos locais do país. Além disso, o exame do plasma, por exemplo, que é a grande novidade, né, ele ainda precisa ser validado para a população brasileira. E é isso que está sendo feito, tá, por um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul, certo? Então, nesse momento, a gente tem exames do plasma, sim, disponíveis na rede particular, mas que não foram feitos para a população do Brasil. Então, pode ter alguns erros, tá? O exame de líquor é invasivo, né? Precisa de uma punção lombar. Então, para alguns casos somente que a gente pede, né? E a tomografia que marca a beta-amiloide, a gente tem alguns centros disponíveis, Curitiba, São Paulo, Rio, mas também ainda é um custo bem alto, né? Então, foram novidades muito boas, porque a gente consegue atualmente afirmar que o paciente tem Alzheimer. Antigamente, a gente só teria o diagnóstico confirmatório pós-mortem, numa biópsia cerebral, por exemplo, né? Agora a gente consegue afirmar que o paciente tem, sim. E isso é importante justamente por conta das medicações novas que exigem o diagnóstico da doença de Alzheimer, um diagnóstico preciso. Perfeito. Olha, antes da gente falar sobre os cuidados, né, o tratamento não farmacológico, o Naldinho Nascimento também encaminhou uma pergunta. Eu vou aproveitar essa questão do diagnóstico contigo, Lindsay. Ele pergunta assim, ó, quais os sintomas, os sinais de alerta para se identificar que o Alzheimer está evoluindo de uma fase para outra? E depois, Selene, se você quiser complementar, por favor. Numa fase inicial, o paciente geralmente, né, a pessoa geralmente tem alterações de memória recente. Então, ela pode ter pequenos lapsos no dia a dia, né? Esquecer um compromisso, esquecer algo que alguém falou para ela, estacionar o carro, esquecer onde estacionou o carro, né? E ter dificuldade de fazer algo que costumava fazer muito bem, então estava cozinhando e agora tem mais dificuldade para cozinhar, né? Então, nessa fase inicial, o que acontece? A pessoa se cuida sozinha. Então, ela toma banho sozinha, ela se troca, né? Ela faz praticamente todas as atividades básicas sozinha e muitas vezes instrumentais também. Na fase inicial, tem muitos pacientes que, inclusive, dirigem, que vão ao mercado, né? Tem uma vida quase normal. O que acontece é que, da fase inicial para a fase moderada, que a gente fala, ele começa a ter um pouco mais de dificuldades nessas atividades básicas, né? Então, começa a se confundir na hora de se trocar, né? Ou de esquecer se tomou banho ou não. Então, começa a precisar da ajuda de alguém para lembrá-lo de fazer coisas básicas, né? Se comeu ou não. E nessa fase moderada também podem aparecer, não são todas as pessoas, isso tem que deixar bem claro, tá? Que aproximadamente metade das pessoas podem ter alterações comportamentais que também aparecem nessa fase moderada, né? Então, de repente, um ciúme exagerado, ou começar a ficar com menos juízo crítico, né? Então, uma pessoa que era muito ponderada no falar, começa às vezes a falar um palavrão, ou pensar, criar histórias que não existem. Então, essa parte é geralmente na fase moderada, né? Tá. E na fase avançada, então, dividindo em 3 partes, né? Na fase avançada, a pessoa realmente daí precisa totalmente de alguém para ajudá-la nas atividades básicas, né? Porque daí ela começa a ter mais esquecimentos e lembrar, gente, que com o tratamento correto, essas fases, né, de uma para outra, isso pode demorar, tá? Mas, às vezes, mais de 4, 5 anos para evoluir de uma fase para outra.
Desculpa, e como é que é? Tem uma pergunta aqui, inclusive, assim, ó, até quantos anos, no aparecimento dos primeiros sintomas, é que é considerado o diagnóstico do tal do pegou no comecinho? Entenderam a questão? Sim, o pegar no comecinho é assim, a gente utiliza algumas escalas, né? E aí, através dessas escalas, a gente consegue verificar se realmente está no início. Então, por exemplo, numa fase inicial, a pessoa faz todas as atividades básicas, como eu disse, né? Quase uma vida normal, né? Só tem alguns pequenos lapsos, mas que se ela se ajuda, escreve, faz agenda, né? Coloca o celular para despertar, às vezes ela consegue se virar sozinha, tá? Então, isso é a fase inicial. E é justamente nessa fase que às vezes as pessoas não procuram ajuda. E como elas estão conseguindo ainda manejar todos esses lapsos, né? Ela não procura ajuda. E é nessa fase que a gente precisa diagnosticar, tá certo? Então, assim, na dúvida, procura o médico e a gente avalia se isso é normal do envelhecimento, porque o envelhecimento pode causar alterações cognitivas, sim, ou se já estamos pensando em um quadro demencial. Olha, que bacana a gente falar sobre tratamento, as novidades, né? E as novidades também do diagnóstico. Só que, assim, nós temos muitos participantes nessa nossa live e que seguem a Febras, que seguem a Abras, que são cuidadores. São pessoas familiares que cuidam, como a Júlia. Então, eu queria, Júlia, que você compartilhasse um pouco com a gente, porque são 16 anos, certo? Que você já cuida da sua mãe, né? Então, estão perguntando aqui, como é que está sua mãe hoje, depois de 16 anos? Como é que você aprendeu e como é que você está hoje nos seus cuidados com ela? Os tais dos cuidados não farmacológicos. Oi, gente. Pois é. É uma longa caminhada, né? 16 anos. E a mamãe está na fase avançada, né, da doença. Mas posso dizer que ela demorou um bom tempo na fase intermediária. Talvez, assim, beirando 10 anos quase, assim. A pandemia, que foi um marcador grande, que foi difícil para todo mundo, né? Na pandemia, ela deu uma piorada grande. E, atualmente, ela precisa de auxílio, né? Para tudo, lógico. Mas, ainda, que eu acho muito interessante, ela ainda está muito aqui com a gente. Então, mesmo dentro das dificuldades dela, ela responde para a gente da forma que ela conseguir naquele momento. Às vezes ela consegue responder com uma palavra, com uma frase, às vezes com um aceno, às vezes fazendo o que a gente pediu para ela fazer. E a gente brinca que ela é fênix, né? Porque, assim, quem está aí na lida sabe que são altos e baixos. A gente fala assim, qual é a intercorrência de agora? Né? Então, assim, no final do ano, por exemplo, ela deu uma caída grande que eu, sinceramente, achei que o final estava chegando, estava próximo. E aí, de repente, ela melhorou. E, né, ela não estava querendo caminhar e ela voltou a caminhar. Voltou até... Esses dias está começando a comer sozinha de novo, gente. Dá para acreditar nisso? Uau, que coisa Então, boa! assim, é incrível, assim. Mas ela, assim, a estimulação que a Elaine está falando tanto, né? É muito importante, porque a gente nunca deixou de estimulá-la. E de todas as formas, eu nunca deixei de conversar com ela, como se eu estivesse aqui conversando com vocês. Eu sempre conversei com ela. Então, assim, por isso eu acho muito que ela consegue entender tudo praticamente que a gente fala com ela. Ela só tem dificuldade para responder, né? E aí tem as atividades de estimulação que são feitas com frequência, porque a rotina é muito importante nessa situação. Então, assim, como agora ela está mais cansada, né? A gente vai vendo que o organismo vai ficando mesmo mais cansado,
eu tento colocar uma atividade por dia para não sobrecarregar, né? E na parte da tarde, que é um momento que é um pouquinho mais tranquilo, porque a parte da manhã geralmente é mais complicada, né? Porque acorda, toma banho, tem alimentação, né? Tem exercício da fono. Então, aí a gente deixa o momento da tarde, geralmente, para fazer a musicoterapia, que ela adora, e sempre gostou muito de música, ela tem muito ritmo, é muito interessante, assim, ela não consegue mais cantar as músicas, mas ela acompanha, ela toca ainda alguns instrumentos musicais, e ela fica muito alegre, assim, né? Ela esboça o sentimento dela, né? Quando ela não quer fazer também, ela fala, chega. É muito interessante. Eu falo, muito bem, Mirinha, colocando limites. Que ótimo! Então, porque eu falo que quem manda aqui em casa é ela, né? A gente só obedece. Que coisa boa. Mas, gente, é muito emocionante, muito inspirador ouvir você falar, sabe, desse cuidado com a sua mãe. E eu quero aproveitar a Elaine. A Elaine, gente, também cuidou da mãe. E ela tem uma experiência fabulosa. Então, eu queria, Elaine, porque tem muitas perguntas aqui. Gente, e nós que cuidamos? Quem vai cuidar da gente, né? Em geral, a gente fala tanto desse cuidado centrado nessa pessoa que está desenvolvendo a doença, mas todas as Júlias, né, que participam desse cuidado, precisa muito de um olhar, precisa de políticas públicas. Então, Elaine, por favor, uma orientação sua, um alerta para a gente para cuidar de quem cuida. Eu gosto muito da fala da Júlia, né? Eu fico emocionada de ouvir histórias assim, porque eu acho importante a gente compreender que a pessoa que tem o diagnóstico, embora ela pareça muitas vezes mobilizar, né, toda a atenção e todo o cuidado, a regra é que esta é a pessoa negligenciada na relação. Né? Existem poucos espaços para essa pessoa, existem poucas oportunidades para essas pessoas. Pense quais são, né, as instituições públicas, por exemplo, que oferecem espaços para essas pessoas continuarem ativas. São muito poucas, né? Em contrapartida, existem alguns serviços, também não são suficientes, mas hoje existem serviços, né, pelas próprias associações de Alzheimer, por exemplo, que oferecem grupos de apoio para os familiares, oferecem momentos psicoeducativos, como esse que a gente está fazendo agora. Mas eu entendo, né, que nesta condição, quando a gente está falando das síndromes demenciais, a gente nunca fala de um indivíduo, a gente está falando de uma família. E não existe uma política eficaz que olhe ou para um ou para o outro. A gente precisa entender que precisamos, como sociedade, como Estado, né, cuidar dessa família integralmente. Então, nós precisamos de políticas públicas que garantam para essas pessoas que recebem um diagnóstico um espaço de vida plena, como eu gosto de chamar, quando saem do consultório com o diagnóstico, e ofereçam para essa família toda a condição para que ela possa, né, seguir nessa jornada junto com essa pessoa, também com qualidade de vida plena. Então, tendo a garantia da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde financeira. Não, a gente, acho que assim, é muito importante, né? E nós temos trabalhado bastante como coletivo, né? Não sou eu, não é a FEBRAS, mas existe um coletivo do qual, né, você também faz parte, Lina, né, as pessoas que estão aqui, que tem exatamente essa missão, né? Esse propósito de mobilizar, sensibilizar os gestores para oferecer para as famílias e para as pessoas que têm o diagnóstico oportunidades de se manterem, de manterem sua qualidade de vida, dentro daquilo que é possível para cada um diante da condição na qual se encontra. Então, nós não podemos abandonar, ninguém pode ficar no caminho, né? Porque se a gente cuidar de uma ponta, né, a outra estará
profundamente fragilizada. E aí não vai ser bom, porque aquela pessoa que cuida, se ela não for cuidada, também o cuidado não vai ser bom, né? Então, a gente precisa olhar com muito carinho, muita atenção. Acho que o Brasil hoje tem mais do que já teve há 5, 7, 10 anos, mas ainda não é suficiente. Ainda temos uma longa jornada aí pela frente, um longo caminho para percorrer, e é importante que todos venham junto, né? Todos somos parte desse processo. Eu acho que a Selene, que já levantou a mão, eu vou passar a palavra para você, aproveitando, inclusive, Selene, assim, você como presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, né, a importância das pessoas que estão aqui conosco participarem dessas associações, ter esse sentimento de pertencimento, né, assim, ó, ninguém está sozinho, estamos todo mundo junto. Exatamente, era esse o ponto que eu ia complementar, falar da Elaine, que foi brilhante. Então, assim, na verdade, a Júlia é a estrela dessa live, né? Porque é para ela que a gente trabalha, é por Júlias que a gente trabalha, né? Por essas mulheres que estão lá sozinhas, muitas vezes sem nenhum suporte da família, do Estado, da sociedade como um todo. Então, é por elas que a gente trabalha. E as associações... Agora eu venho puxar brasa para a nossa sardinha, porque é verdade. Num mundo em que a gente está sempre assistindo conteúdos, ouvindo, eu acho que as associações, elas são o único lugar de fala para essas pessoas que cuidam. É o único lugar que ela pode falar, contar o que ela está sentindo, contar os desafios que ela vive e trocar ideia com seus pares. São outras pessoas que cuidam, que estão ali também. Então, por mais que um grupo de apoio seja informativo, ali é lugar de escuta. Ela pode tirar as dúvidas dela. Então, é muito importante que se procure as associações, tá? A FEBRAS tem no seu site um dispositivo, uma parte do site está lá, Mapa do Cuidado. Entrem no Mapa do Cuidado, vejam onde tem uma unidade de suporte perto de você. Como a Elaine disse, ainda é muito pouco, mas ainda muito aquém do que a população brasileira necessita e merece. Mas eu acho que a gente precisa procurar se juntar com os nossos e um apoiar o outro, ninguém larga a mão de ninguém mesmo. Uhum. Que bacana. Legal você ter citado esse mapa do cuidado. Você sabe que teve algumas pessoas que acessaram o site, viram e mandaram perguntas. Como assim? A gente aqui, a gente se reúne aqui em casa, na nossa comunidade, pessoas que têm familiares com Alzheimer. Pode participar, Elaine, desse mapa do cuidado também? O mapa do cuidado hoje, ele está estruturado para disseminar esses espaços coletivos, agrupamentos, enfim, né, que oferecem essa oportunidade, seja como grupo de apoio, seja como um espaço informativo, psicoeducativo, ou também temos no mapa do cuidado experiências de terapias para as pessoas com demência, que sejam gratuitos, né, e aberto a todas as pessoas. Esse é o critério, vamos dizer, fundamental, né? Então, a gente procura ali exatamente disponibilizar aquilo que qualquer pessoa, independente da sua condição, pode acessar no seu território. Então, sim, o mapa está à disposição no site da FEBRAS. Em cima tem um link, né? Compartilhe a sua experiência. A gente tem o cuidado de construir um mapa, não indicando somente o lugar, mas sempre tem uma matéria breve para que as pessoas possam entender melhor o funcionamento, que dia que acontece, como que ela pode fazer para participar. Então, sim, está aberto. Eu acho que a gente precisa, de fato, dar visibilidade para essa rede. E eu gosto muito dessas oportunidades quando a gente traz as nossas histórias, como a Júlia contou a dela, por exemplo, e a gente tem visto algumas pessoas compartilhando também suas experiências, né, na nossa live, porque eu costumo dizer que a experiência é do indivíduo,
cada um vai viver a sua, mas ela nunca é individual, né? Aquilo que um passa é muito parecido com o que o outro vive também. Então, quando a gente compartilha, a gente vai fazendo como ímãs, pequenos ímãs vão se unindo, né? E a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando potência. Então, sim, venham para o Mapa do Cuidado, tragam seus trabalhos e vamos ampliar e fortalecer a rede. Legal. Olha, nós temos ainda 15 minutos para encerrar nossa live. Tem muitas perguntas. Ô, Lina, posso só falar uma coisinha rápida? Lógico, Júlia. Só para complementar a Elaine, Uhum. que, assim, além dessas associações, né, é que eu faço parte também, né, contribuo como eu posso, como o GAFO aqui em Belo Horizonte do Eduardo, que é é muito bacana assim, a iniciativa dele. O contato com os especialistas também é fundamental. Né? Isso sempre me ajuda muito, essa conversa com geriatras. Gente, eu sou apaixonada pelos geriatras, acho que são a salvação da gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, é maravilhoso. E fisioterapeutas especializados também nisso, né, que também tem atendimento aqui, musicoterapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Então, toda essa equipe que eu tenho, né, assim, a possibilidade de contar, né, é muito bom, assim, né, você ter essas pessoas. A Júlia, aqui em Belo Horizonte também, que é pioneira nesse suporte das famílias. Então, assim, quanto mais e mais robusta a sua rede de suporte, melhor vai ser a sua situação, né, do seu cuidado. Então, assim, os especialistas são fundamentais também aí junto, né, que eles se aproximem desse cuidador familiar, para dar suporte para os dois, como vocês bem falaram, né, para o cuidador familiar e para a pessoa que tem a demência. Realmente, Selene, a Júlia é a estrela da nossa live. Você viu? Né? Porque é bem isso mesmo, quer dizer, essa equipe multiprofissional, multidisciplinar, ela é fundamental, né? Tanto para a qualidade de vida aí, que as pessoas estão perguntando, mas dá para manter a qualidade de vida para a pessoa que tem Alzheimer durante toda a vida, né? E para vocês, né, Júlia, que cuidam, imagina, 16 anos se dedicando a esse cuidado, tem que aprender a cuidar de si próprio, não pode descuidar, né? Tem algumas questões aqui bem práticas que eu vou jogar e vamos ver quem pode nos ajudar aqui a esclarecer. A Jaqueline Cavaleiro diz assim, por favor, há suplementos eficazes que não podem faltar na demência, tanto de Alzheimer quanto na mista? Lindsay. Pessoal, né, isso é um tema bastante visto na mídia, né? Uhum. E o que a gente vê é que a gente só suplementa aquilo que está faltando, né? Então, quando a gente faz toda aquela bateria de exames iniciais e depois que são repetidos pelo menos anualmente, alguns exames de sangue, a gente verifica, sim, a dosagem de algumas vitaminas, né? Se elas estiverem baixas, sim, vale a pena suplementar, tá? Mas o que não está baixo, o que está normal, não tem por que usar mais, tá certo? Agora, a gente sabe que uma dieta saudável, por exemplo, do estilo do Mediterrâneo, né, que tem muitas frutas, verduras, tem peixes, tem quase nada de gordura, né? Com bastante água, tá certo? Carne vermelha pouco também. Mas, assim, esse tipo de dieta, a gente sabe que é associada à atividade física e à socialização, sim, aí tem resultado, né? Então, eu sempre brinco com meus pacientes, olha, ao invés de tomar esse potinho de vitaminas, eu prefiro que você leve a sua mãe ou seu pai que tem Alzheimer na feira, ajude ela a escolher as frutas, as verduras, um salmão, umas nozes, isso sim que vai fazer efeito na cognição. Perfeito. Olha, a Adriana Brito pergunta o seguinte, ela pergunta, ansiedade pode desencadear Alzheimer? Ela diz que na família dela todo mundo é mega ansioso e que a mãe está apresentando perdas cognitivas
perda de memória importante. Selene. Então, vamos lá. A gente sabe que a saúde mental ela é fundamental para todo o conjunto da nossa saúde. Então, quando vier aquela pessoa e falar assim, não, isso é só coisa da sua cabeça, não dê ouvidos a essa pessoa, porque essas coisas da sua cabeça realmente têm influência no seu organismo e vice-versa. Não existe uma comporta daqui para cima, daqui para baixo. Tudo está integrado, né? Então, a gente sabe que esses transtornos de ansiedade, eles podem promover, assim, a curto prazo, mais gafes, mais, assim, dificuldades, como na função executiva, né, no dia a dia da pessoa. Mas a gente sabe que esses quadros, a longo prazo, sim, levam a processos inflamatórios crônicos no organismo e que eles podem ser fatores de risco para demência. Dentre os 14 fatores de risco modificáveis para demência, a gente tem a depressão, tá? Que é uma outra condição de saúde mental extremamente negligenciada, ainda com muito tabu, e que a gente sabe que deixa cicatriz no cérebro. Então, tratar depressão. Então, primeiro, depressão é fator de risco para demência. No Brasil, a depressão é o segundo maior fator de risco no Brasil, tá? Fica atrás de baixa escolaridade, perda visual, depressão e hipertensão, os 4 principais, tá? Então, é fator de risco, sim, e a gente precisa tratar. E quanto antes tratar, também melhor. Menos sequela deixa para o seu organismo. Então, por exemplo, vai tratar com o quê? Não importa, o importante é tratar. Nós vamos fazer atividade física, nós vamos medidas de estilo de vida, psicoterapia, medicação, mas é muito importante que a gente tenha uma abordagem e que a gente busque a remissão, a interrupção dos sintomas, que os sintomas desapareçam. Então, isso tudo é muito importante. Tem queixa? Procure atendimento de um profissional de saúde, tá? Ok, obrigada, Silene. Olha, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que, na verdade, pediu para não ser identificada, mas eu tenho certeza que muita gente que está participando da live tem casos semelhantes. Ela é uma filha cuidadora. Ela tem 65 anos de idade, cuida da mãe com 88 anos, que há 9 anos recebeu o diagnóstico de Alzheimer. Ela divide a jornada do cuidado com uma irmã de 63 e uma outra cuidadora de 68. Então, todas acima de 60 anos cuidando da mãe de 88. E elas estão enfrentando dificuldades financeiras, como muitas famílias nesse país. Aí ela pergunta, olha, a minha mãe tem lá alguns imóveis que está no inventário. A gente pode tentar vender pelo menos um imóvel para ajudar nesse cuidado no dia a dia? E aí eu vou pedir para a Júlia começar, porque a Júlia também tem uma experiência um pouco já nesse sentido, né, Júlia? Compartilha com a gente. Sim, Lina, na verdade aconteceu coisa semelhante com a minha mãe, né? Porque a gente tem que usar dinheiro das economias para poder custear o cuidado. É caro, né? É muito caro conseguir proporcionar esse cuidado que ela tem. E aí a gente teve que vender um apartamento, né? Que foi herança da minha avó, para conseguir um dinheiro para continuar mantendo esse cuidado. E aí eu tenho a curatela dela, né? Eu sou responsável legal, e a gente teve que pedir autorização do juiz da curatela para fazer essa venda do apartamento. Ele estipulou inclusive o valor, ele pediu para um perito ir avaliar o valor, né? E aí definiu esse valor de venda, e a gente, graças a Deus, conseguiu vender o apartamento. Não era só dela, né? Então ela recebeu a parte que cabia a ela.
mas o apartamento já não estava no inventário. Ficou um pouco nebuloso aí se esse apartamento está no inventário ou não, né? Se tiver em inventário, primeiro tem que resolver o inventário, né? Para definir a propriedade da mãe dela, né? Sobre esse apartamento e pedir autorização do juiz para essa venda, tá? E aí tem que prestar conta de tudo isso. No caso da mamãe, o dinheiro da venda foi para uma conta judicial determinada para o juiz. Depois de um bom tempo que a gente conseguiu que esse dinheiro fosse liberado para ir para a conta dela mesmo. Então, assim, é um processo complexo às vezes, né? Não é fácil. Até falo que uma das fontes minhas de estresse atual é essa questão com justiça. Não é fácil, né, gente, essa parte? Nossa Senhora. É complicado. Haja meditação, respiração consciente, né? Óleos essenciais. Oração, óleos essenciais, que eu uso muito aqui em casa, inclusive. Eu sou aromaterapeuta também. Então, assim, é isso, gente. Não é fácil. Mas procure ajuda, né? De um advogado, ou se não tiver condição, procure a promotoria, né? Os órgãos lá que tratam de forma gratuita, né, desse tipo de assistência. Sim, é ótima dica, ótima dica. E até acompanhar, né, Elaine, o site, o Insta da própria Febras, porque a gente mantém lá uma coluna em cima de direitos, né? Tem vários direitos hoje que são concedidos já no Brasil, mas que muitas famílias desconhecem, então ela não vai requerer, né? E, então, é muito importante mesmo esse acompanhamento, né? Eu ia falar, desculpa te interromper, Lina, ia falar exatamente, né, da coluna que você assina, falando exatamente sobre os direitos, né? Tem um material também do qual você participou, que fala especificamente dos direitos das pessoas com Alzheimer. Eu acho que isso por si dá uma outra live incrível, linda, maravilhosa, como essa, porque é sempre uma dúvida, e é uma questão, né, que a gente precisa também falar muito sobre isso. As decisões do futuro financeiro, né, não são coisas sobre as quais o brasileiro, em geral, tem o hábito de falar, né? A gente tem muito constrangimento, também tem muito tabu, a impressão de que se a gente está falando do futuro financeiro dos nossos pais, a gente está desejando, ou enfim, né, já pensando na finitude deles, quando efetivamente é tudo parte, estratégia de planejamento de futuro, né? Outra razão pela qual o diagnóstico nos estágios iniciais favorece a jornada, porque essa pessoa pode fazer parte dessa discussão, se ela estiver em condição de fazer. Mas quando a gente não fala sobre isso, quando a gente, enfim, né, toma isso como um tabu, vai chegar um momento em que essa decisão vai ser necessária de ser tomada e muitas vezes vai gerar muitos conflitos entre os irmãos, entre, enfim, né, outras pessoas da família. Então, sigam a gente lá, e a Lina tem essa coluna no Direitos e Alzheimer. Olha, tem aqui a Maria Angélica de Agudos, no interior de São Paulo. Ela diz o seguinte, ela ajuda a cuidar da mãe dela, que tem 93 anos e tem a doença de Alzheimer no estágio bem avançado. Ela diz que não é comum, mas que há noites que a mãe dela grita, briga, quer sair da cama e não dorme, e a casa inteira não dorme junto. É uma situação muito comum, né, de muitas famílias que têm pessoas com Alzheimer nesse estado mais moderado e avançado. Ela quer saber, gente, por favor, me ajudem. O que eu posso fazer? Lindsay. É uma situação de agitação, de insônia, né? Então, quando isso acontece, ela precisa ter uma ajuda médica, né? De preferência o geriatra ou o neurologista que está acompanhando, porque isso atrapalha muito, né? A convivência com os familiares, a qualidade de vida dessa paciente, né? Então, precisa ser avaliado para saber se tem algum motivo que dá para ser tratado, e sim, existem medicações que podem reduzir esses sintomas de agitação. Perfeito, obrigada. Só posso... Opa, claro. Perdão, pode falar, Selene.
Desculpa, gente. Eu só gosto de falar uma coisa para os cuidadores que eu acompanho. Toda agitação é um pedido de socorro, sabe? Então, a gente precisa olhar para essas pessoas e tentar entender o que está incomodando. Ela não sabe dizer assim, oh, eu estou com uma dor na barriga, eu estou tentando fazer cocô e não está saindo. Ela não sabe dizer isso, sabe? Então, a gente tem que tentar, dentro daquilo que a gente conhece a pessoa, tentar entender o que está acontecendo e, primeiramente, como a Lindsay falou, tentar buscar um motivo, alguma coisa, algum desconforto, alguma coisa física, algum barulho, alguma luz, alguma coisa que para ela é assustador e que ela não sabe o que aquilo está acontecendo. Então, a gente sempre pensa em remédio, né, gente? Eu acho que é muito importante a gente tentar. Eu já tive pacientes que começaram a dormir só de trocar de quarto, porque a luz ficava na porta, sabe? Na porta, assim, do quarto da instituição que ela morava. Foi para um quarto mais escurinho, dormiu. Então, a gente precisa parar de pensar assim, só remédio, remédio. Existem os remédios, né, Lindsay? Mas toda essa abordagem, né? Existem mecanismos, assim, de você tentar identificar o que está acontecendo para você tratar esse desconforto e algumas vezes isso é até muito mais eficaz até do que as medicações, né? Nossa. Eu ia complementar nessa direção, né, também, além né, dessa atenção, desse olhar sensível e da medicação, que muitas vezes é fundamental nesse processo também, né, de acomodar um pouco daquilo, tem também as terapias, né, como a gente tem falado. Então, a gente conhece muitas experiências em que a música, por exemplo, ajuda muito, distrair, né, essa pessoa naquele momento com algo que traga conforto para ela, ajuda muito, depende muito do que cada um gosta, né, não tem uma receita e uma regra. Até mesmo, né, a gente falou, a Júlia comentou, né, de óleos essenciais, né, que trazem calma, a gente conhece a cromoterapia, então existem muitas outras práticas, né, que as pessoas podem fazer em casa, sem muitos recursos financeiros, né, que podem ajudar também, de alguma maneira, a diminuir, né, essa agitação, em combinação com essas estratégias outras que já foram faladas também. E também, só para concluir rapidinho, o que essa pessoa fez à noite, né? Ou no final do dia, que tipo de estímulo que ela teve? Às vezes ela assistiu algum programa na televisão que deixou ela agitada, né? Às vezes comeu alguma coisa pesada, às vezes alguma pessoa que teve ali e deixou ela fora do prumo, agitou, né? Então, assim, pode ser tanta coisa que você tem que avaliar para entender essa agitação, que realmente é uma coisa muito complexa, até se definir. É medicação? É mudança de ambiente, de comportamento? Né? Tem que fazer uma avaliação ampla, na minha opinião. De fato, Júlia, você tem uma opinião de uma pessoa que está praticando no dia a dia, descobrindo, né, formas de manejar para dar qualidade de vida mesmo para sua mãe e para você, enquanto familiar, cuidadora, né? Gente, o nosso tempo, infelizmente, né, Elaine? Já se esgotou, sim. A gente já passou, já ultrapassou. E olha, já estamos abusando da boa participação do de público. Todo mundo. Mas assim, olha, tem muita gente agradecendo, muita gente viu, que bom que a Selene falou dos fatores de risco, perguntando, surdez está associado também com Alzheimer? Tem novos fatores de risco aí que a gente pode ajudar a prevenir no ciclo da vida, né? Muita gente parabenizando a iniciativa, viu, Elaine? Todos vocês aqui, profissionais, nos ajudando a esclarecer com muita sensibilidade, né, com muita inspiração, né, para que a gente possa acolher todo mundo. Tem, inclusive, uma curiosidade aqui, ó, de uma telespectadora que está falando que ela tem uma madrinha de 99 anos e que está muito lúcida, não tem, inclusive, Alzheimer, mas que ela está aqui para que ela possa ajudar, colaborar, enfim. Eu acho que isso é muito
empatia, solidariedade, né? Tem muitas outras perguntas, inclusive de pessoas que, como a Clara Carvalho, só para encerrar, que diz assim, ó, puxa vida, ela levou o marido, reviraram a cabeça dele, fizeram todo tipo de exame, não descobriu nada, no entanto, ele está com um problema seríssimo de memória recente, que está muito ruim, ela sente, a família sente que está evoluindo. Então, tem muita coisa, viu, Helena? Acho que nós vamos ter que fazer muitas outras lives para a gente conseguir responder todo mundo. Para encerrar, infelizmente não dá para a gente continuar e responder todas as perguntas que nos chegaram, mas eu queria um recado final. Vamos passar, começando por Selene. Eu vou subindo. E, Elaine, você é a última para encerrar aqui o nosso Setembro Lilás oficial. Selene. Bom, as mensagens assim finais que eu gostaria de deixar primeiro, a informação é a melhor ferramenta para que a gente enfrente toda e qualquer situação de vida que a gente passar. Então, vamos perguntar sobre Alzheimer, pergunte para todos nós, acesse o site, veja, entra no site da FEBRAS, da ABRAS, de tantas instituições que são sérias e que trazem informação de qualidade, os vídeos do Tudo sobre Alzheimer, que também trazem conteúdos riquíssimos. Eu acho que é muito importante. O segundo recado que eu quero deixar quando a Aline estava falando dos sintomas, né? Gente, qualquer coisa que mudou o jeito da pessoa, como ela era antes e como ela está agora, tudo bem, pode não ser demência, pode não ser Alzheimer, mas merece uma investigação. A gente precisa, não enrola. A gente pode estar perdendo um tempo muito precioso, né? Então, eu acho que é super importante. Teve sintomas, tanto da cognição como alteração do comportamento, procura assistência médica, assistência dos profissionais de saúde. Isso é fundamental, tá? Era isso. Muito obrigada, Silene. Lindsay, por favor. Então, pessoal, realmente é o conhecimento que vai reduzir o estigma, que vai reduzir o medo, né, da doença. A gente sabe, assim, que existem vários tipos de demência, o Alzheimer é uma delas somente. Existe como prevenir, existe diagnóstico e existe tratamento, mas tudo deve ser feito na melhor hora, que é cedo, logo. A gente sabe que 80% dos casos ainda não estão diagnosticados aqui no Brasil. Então, parabenizo, né, a todas as associações que estão divulgando, né, sobre o Alzheimer, porque é uma questão de saúde pública, tá certo? Muito obrigada a todos que estão aqui nos vendo hoje. Obrigada, Lindsay. Querida Júlia, por favor. Pois é, nossa, fiquei até pensando o que eu ia falar aqui, que é tanta coisa, mas assim, dentro do que, né, está sendo dito, eu acredito que o conhecimento transforma a nossa forma de lidar com essa situação, né? Fazendo com que a gente se sinta mais tranquilo com a situação, ajuda na aceitação do diagnóstico, que não é uma coisa fácil. A gente fica muitas vezes na negação, na raiva, aquelas fases assim do luto que eles falam, né? Até. E enquanto a gente não aceita, a gente não consegue cuidar com inteireza, com amor, né? Com leveza. Então, precisa disso tudo aí acontecer para que vocês consigam ter uma vivência positiva com Alzheimer dentro de todas as dificuldades. Obrigada, Júlia. Elaine. Bom, eu só posso agradecer imensamente, né, todas vocês que se dispuseram a estar conosco aqui hoje no lançamento dessa grande e linda campanha. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco ao longo dos últimos 70 minutos, que a gente já avançou para 1h10 no nosso bate-papo. A mudança precisa de todas as pessoas, né? Então é muito gratificante
ter esse grupo aqui hoje, ter as pessoas nos acompanhando. Eu quero dizer para aquelas pessoas que não tiveram as suas perguntas respondidas hoje, por conta do tempo, acessem a nossa página na Febras, muitas dessas questões já foram discutidas ali, tem algumas perguntas insistentes sobre o uso do canabidiol, por exemplo, e tantas outras, mas eu também vou deixar um compromisso aqui, né, em nome de toda a equipe, de coletar, guardar essas perguntas e buscar respondê-las ao longo deste mês e do próximo, dentro da nossa programação. Então, acompanhem também a nossa rede social, o site da Febras, o nosso Instagram, e entrem na nossa página setembrolilás.org.br, acessem a informação e ajudem a divulgar. Todas as pessoas são importantes e têm um poder enorme de transformação quando disseminam informação confiável e de qualidade. Muito obrigada a vocês, Lina, Júlia, Lindsay, Selene, foi maravilhoso dividir esse momento aqui com vocês, estou muito grata e feliz, obrigada. Então, para encerrar geral, já que eu moderei, uma honra ter sido convidado para moderar essa live, gente, não tenha medo, pergunte sobre Alzheimer, demência sem tabu. Tenha ou não alguém com Alzheimer dentro de casa, participe da campanha, se engaje na campanha, setembrolilás.org.br. A gente está todo mundo junto e misturado. A gente nunca sabe quando vai acontecer o Alzheimer dentro de casa. Então vamos ser muito mais solidários. Muitíssimo obrigada a todos. Continuem acompanhando o site da Febras, o site da Abras e setembrolilás.org.br. Beijo para todo mundo. Obrigada.